Caio, a diferença entre o correto e o politicamente correto. Já larga no fundamental que existe a diferença, né? O que é o politicamente? Ele é um advérbio de modo. Ele modifica o substantivo. Né? Então, se você tem o correto como a verdade objetiva, aquilo que realmente importa, né? Quando você traz essa modificação, significa que você está fazendo uma mudança na verdade. E esse conceito é essencial. Porque o que é o politicamente correto? É você colocar a narrativa, o discurso, a sua intenção política acima da verdade. É simples assim. Então, na verdade, é como se fosse uma distorção da realidade para se adequar a determinada agenda. Então, vamos colocar num caso concreto, por exemplo, que eu vivenciei no meu programa, lá no Morning Show da Jovem Pan. Eu usei a palavra mulato e eu fui advertido lá pela banca que essa era uma expressão politicamente incorreta. Como assim? Pois é. Mulato, que é um título de uma grande obra literária aqui no Brasil, é uma expressão que enfim, ela é perfeita para a gente identificar as pessoas de tonalidade mestiça, né? E aí falaram, não, olha, porque mulato vem de mula e isso pode ofender. Juro por socorro! Deus. Não, mas olha só como a história é interessante. Mulato vem de mula, isso pode ofender algumas pessoas. Aí eu perguntei, mas então como eu devo me referir às pessoas que até ontem eu chamava de mulatas? Fala, não, usa a expressão negro. Aí eu fiquei pensando, né, mas não poxa, negro. Se justamente o mulato é a mistura do negro com o europeu. O europeu né? É muito imprecisa essa linguagem. E aí você vê a imprecisão total, né? Falo que a pessoa é negra quando na verdade ela é mestiça, né? Agora olha que interessante, mulato não vem de mula, mulato vem de mulos, que é híbrido. E a primeira vez que essa palavra surge é com os mouros e os ibéricos lá na Europa continental, na Idade Média. Então, você vê... E por que mula chama mula? Porque é justamente essa junção entre duas espécies, né? Então, seria, no caso, o cavalo e o jumento. E isso serve também, aí trazendo para a nossa condição humana, dessa miscigenação super bem-vinda interracial. Então, olha que recomenda comprar um dicionário etimológico. Exatamente. Que a etimologia da palavra, qualquer dicionário diz. Mas o importante é a gente perceber nesse exemplo aqui bem prosaico, né? Como a cultura do politicamente correto interfere na realidade dos fatos. Isso é em relação a uma palavra. Tem outras também. Denegrir. É feio usar a palavra denegrir. Só que o negro ao qual se refere não vem da tonalidade de pele das pessoas, chefe Fábio. Vem da negritude da noite. Todos têm medo do escuro. Né? Isso, os brancos, os amarelos, os pardos, os negros. Então a gente começa a entrar numa loucura, né? Na ânsia de não ofender nenhuma sensibilidade, a gente está tolhendo aí a liberdade de expressão. E quando isso vai para o humor, é perigosíssimo. Em última análise, o mundo ele para de evoluir quando a gente não pode se expressar de forma livre.